Ela é médica psiquiatra, especialista em psiquiatria forense pela Universidade de São Paulo e formada em Direito. Além de atuar em seu consultório particular com mais de 11 anos de experiência, ela é professora universitária, preceptora de residência de psiquiatria e leciona no curso de pós-graduação de psiquiatria forense na Universidade de São Paulo. Após se tornar mãe de trigêmeos, ela dedica seus estudos para a área de educação e desenvolvimento infantil e saúde mental materna. Com muita alegria, convidamos a doutora Paula Camposan para nos orientar a respeito das reflexões sobre educar para o céu. Uma salva de palmas para a doutora Paula. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Guta, né? Em nome da Guta eu agradeço toda a comunidade. Realmente eu fiquei muito honrada porque esse tema, né, esse local, falar aqui e esse tema também, embora eu faça isso, tente fazer isso sistematicamente em todos os lugares que eu for, né? Todo mundo que cruza comigo no consultório, enfim, em todos os locais que eu trabalho, tento ajudar as pessoas a irem para o céu. É quase que uma outra linguagem, né? Eu me sinto como se eu precisasse convencer as pessoas de que elas precisam fazer isso. E aqui foi a primeira vez, né, quando a Guta me convidou, que eu senti assim, não, as pessoas que vão estar lá, elas já sabem, elas já querem, né? O meu trabalho lá é um pouco diferente, né? Então, confesso que eu achei um desafio, fiquei muito honrada, espero atender as expectativas. A Guta falou, né, da minha formação, mas assim, eu acho que o que mais eu gostaria que vocês soubessem é que depois que eu me tornei mãe, né, que eu comecei a me aprofundar nessa questão, justamente desse tema da palestra, né? Bom, a minha função é levar meus filhos para o céu, né? Começou um pouquinho antes com a minha sobrinha, quando eu fui fazer curso de padrinhos e tal, né? Que eu tinha esse dever. Daí eu comecei a pensar, né? Então o Padre Aldir até comentou que eu ia, né, tentar ajudá-los a pensar, então de fato eu vou tentar fazer isso. Educar os filhos para o céu. O que é o céu exatamente, né? Se a gente for pensar, eu vou falar do meu conhecimento, vamos lá, médico, antropológico e filosófico. Se eu der uma gafe teológica, você me perdoa, tá, Padre? Me corrige. Mas assim, falando de uma forma fácil da gente entender. Bom, é o local onde mora as pessoas, os eleitos, né, que a gente quer conviver, né, Jesus, Deus, enfim. E como é que a gente leva alguém para o céu? Primeiro, eu acho que a gente deve ter um desejo ardente de ir para o céu. A gente não consegue convencer ninguém. Quem é, sei lá, um vendedor, por exemplo, se você der um produto para ele vender que ele não acredita, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Algo que você acredita, que você sabe que é bom, a gente consegue vender muito melhor. Então a primeira coisa que a gente se depara é isso, né? A gente tem que ter esse desejo ardente de ir para o céu, para a gente, vamos dizer assim, vender essa mesma ideia, né? Para a gente convencer através das nossas atitudes, né? Que convencem muito mais do que palavras, a gente sabe disso, que eles vão para o céu, nossos filhos, né? E como é que a gente tem esse desejo ardente, né? Pelo que a gente tem um desejo ardente? Pelas coisas que a gente conhece, né? Então, eu acho que assim, o início, eu achei que era algum meu já. Toda criança tem já, acho que é minha. Primeira coisa é isso, a gente, através desse conhecimento, né, a gente começa a querer estar com essas pessoas, né? Então, todas as vezes na missa que a gente fala, né, concedei-nos o convívio dos eleitos, aquilo de fato me emociona, porque eu imagino assim, nossa, eu preciso chegar naquele lugar. Eu imagino, Santo Agostinho, e aí, como é que você tá? Que legal, né? Eu acho que você deve ser uma figura, já li tanto sobre você, enfim, eu acho que deve ser gostoso. Então, eu sempre penso isso, a primeira coisa é a gente conhecer, né, a gente desejar, e a gente começar, de fato, a viver tudo aquilo, né? E o nosso filho observar. Essa é a nossa parte, vamos dizer assim, uma luta que nunca está ganha, né? Nunca a gente vai sentar numa cadeira e pronto, né? Agora posso morrer que já vou para o céu, né? É uma luta, enfim, diária, que a gente espera dar um passo para frente de cada vez, né? Às vezes dá um meio para trás, mais 2 para frente, enfim, uma luta que a gente vai traçando. Mas em relação aos nossos filhos, né? Como é que a gente faz
ativamente. Primeiro que assim, a missão de educar é dos pais, né? A gente tem, enfim, a própria igreja diz isso, a gente tem o Papa Paulo VI, que ele disse que, eu trouxe minha colinha aqui, porque eu não quero esquecer de falar nada. O Papa Paulo VI, que ele fez uma, enfim, lá no Vaticano tem publicado como que chama? Em 1965, o Consórcios Familiares, né? E aí ele fala, e depois o João Paulo II publicou em 81, mesma coisa, basicamente, tem muita coisa maravilhosa lá, eu recomendo que leiam, mas ele diz basicamente que a função de educar é dos pais, né? Então a escola pode ser uma certa função, enfim, mas a função primária é dos pais. E quando a gente pensa em educação, a gente tem que lembrar do ser humano integral. E o que é o ser humano integral? Ele tem três, vamos dizer assim, três esferas, né? Tem uma esfera intelectual, uma esfera física e uma esfera espiritual. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com a educação intelectual, né? De escolher uma boa escola, enfim, né? Do filho ser, sei lá, um bom profissional. Inclusive, muito devido à dificuldade de nomear o que era vocação. E aí, essa ideia de que vocação é sinônimo de profissão, e a gente sabe que não é, né? Pode ser que ela passe pela vocação, pela profissão, pode ser que não, enfim, mas ela nunca é o fim último, né? Então, já achei que era de novo. Então, se a gente tiver essa noção que a formação intelectual sim é importante, mas ela é só um pedaço da formação, né? E a formação física, a gente também se preocupa, né? Coloca o filho na natação, embora não seja só isso, mas coloca o filho na natação, no balé, no judô, sei lá. E a formação espiritual normalmente fica ou de lado, ou então ela fica muito restrita, né? Estou levando na missa aos domingos, enfim, mas não é exatamente essa a ideia, né? E a gente tem uma dificuldade de colocar em prática, porque a gente não temos muitos casais santos, né, padre? Não são muitos, a gente tem alguns, mas não são tantos assim. E se a gente for pensar em educar para o céu, é educar na santidade, né? Tanto nós quanto os nossos filhos. E a gente fica um pouco sem exemplo. Mas começando já com uma coisa mais palpável, essa é a primeira coisa que eu poderia dizer, que a gente se espelhasse nos pais dos santos, né? Os pais da Santa Teresinha, por exemplo, porque eles são o exemplo humano da perfeição, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode ir fazendo para tentar, enfim, nos ajudar nessa caminhada é nos espelhar, entender como é que eles faziam, as lembranças que esses santos e santas tinham, né, em relação aos pais, como eles se comportavam. Então é algo que a gente pode fazer na prática. E a gente tem que lembrar que educar na santidade, né, além de educar para o céu, né, além dessas três esferas, que envolve sim a parte intelectual, até porque para ter fé a gente precisa da parte intelectual, né, a gente precisa disso. A gente tem três ambientes em que isso acontece. Primeiro, o altar do templo, que a gente chama, né, ou seja, aqui, né, a igreja. Mas não só, né, ela não é suficiente, ela não consegue, enfim, fazer toda a função, até porque a criança fica o maior tempo do dia conosco, ou deveria. Então aqui é algo que é extremamente necessário, mas não é suficiente. Ou então a gente esperar a criança fazer 7 anos e colocar na catequese também é algo ruim, porque a gente perdeu uma janela de oportunidades muito grande no sentido de as nossas células, pensa assim, que a gente, vou falar uma partezinha médica para a gente entender, era um emaranhado de células, né? Aí a partir de algumas semanas de gestação, cada célula vai migrando para o seu lugar específico, né? A célula do olho vem para cá, enfim, ela vai migrando para o destino final. Na região pré-frontal, até os 7 anos, elas ainda são inespecíficas. Então, a gente consegue estimular antes dos 7 anos de uma forma que elas, vamos dizer assim, fiquem essas células pré-frontais, que é um local responsável pelo filtro, né, por filtrar as coisas que a gente vai falar. Então, é uma coisa muito importante para o céu, não só falar ou agir, né, é aqueles 5 minutos entre um pensamento e uma ação. O pré-frontal que é responsável por isso. E a gente consegue, o maior tempo de educação do pré-frontal dessas células, para elas se especificarem, são até os 7 anos, né? Que é justamente a idade da razão. E como que é para ir para o céu?
é uma coisa ativa, né, Padre? Se a gente ficar parado e não fizer nada, o destino é outro, né? O céu é suado, né? A gente tem que fazer bastante coisa continuamente, não pode ter aquele entusiasmo do iniciante e parar, também não dá certo. Então tem que ter constância e fazer muitas coisas, mortificações, enfim. É aquilo lá, né? A porta do céu é estreita. Então, eu gosto muito de pensar nessa comparação. Se é ativo, eu preciso fazer coisas, é algo, vamos dizer assim, estreito, né? Difícil, não é fácil. Se eu não fizer, acontece o contrário, a gente precisa pensar na educação justamente dessa forma. Então, por exemplo, se a gente educar essas células pré-frontais que eu estou falando, que até os 7 anos que elas fazem essa especificação delas, na atividade, ou seja, elas acostumadas a pensarem, a fazerem, a agirem, a gente tem uma chance muito maior delas serem específicas para o serviço, para tudo que o céu, né, exige que a gente tenha. De novo, gente. Qualquer hora eu vou pegar um para mim. Então, tudo que o céu precisa é essa atividade, né? Então, trazendo para a prática, muita coisa que a gente faz hoje, né, se você for pensar, é passivo. Então, a criança que fica assistindo televisão, eu entendi, é porque a televisão, enfim, prejudica a visão, ou então a criança pode ter maior chance de TDAH, né, que é hiperatividade, tudo verdade. Mas no fundo, eu acho que o pior de tudo é isso, é essa educação celular, né, neurológica, para essa passividade. Porque, mas enfim, é um desenho educativo, ou é uma coisa, mas é passivo. A gente liga uma coisa, é diferente de você ler um livro. Para você ler um livro, você precisa ler como se fosse ligar um botão e falar assim, vou começar a estudar, né? Agora, na televisão, não, você senta e fica lá, a informação vai entrando de forma passiva. Isso, para nós adultos, já é ruim, mas enfim, a gente ainda consegue resolver melhor, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente vê como aquilo é prejudicial justamente pela nossa base. Agora, a criança, se a gente educar dessa forma passiva, eu dei o exemplo da televisão, o exemplo de se adiantar e de fazer tudo pela criança, né? Numa falsa impressão de supermãe, né? Não, eu faço tudo, não deixo meu filho fazer nada, eu dou tudo na mão. Isso é péssimo porque você está fazendo tudo na passividade. Essa educação passiva vai levar ele para outro lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante a gente ter em mente, que a gente precisa educar para o serviço. O céu, você chega lá no serviço, fazendo as coisas para os outros, né? Então, que ele entenda isso, inclusive nas pequenas coisas. Por exemplo, vou fazer uma oração com meu filho, na hora que acorda, antes de cada refeição e antes de dormir. Uma forma de entender esse serviço, por exemplo, é sempre oferecer a oração para alguém. Então, faz esses momentos, mas fala, filho, vamos rezar para a tia fulana que está doente, ou para alguém que, enfim, não se confessa faz um tempo, né, para o vovô, para a vovó, que estão afastados, vamos rezar para eles. Enfim, essas pequenas coisas, elas vão, além de fazer essa educação ativa dessas células que a gente está falando, elas vão acostumando a criança com o serviço. Porque se a gente educar na sensibilidade, que é justamente isso, assim, tudo é muito bom, então excesso de estímulo, né, de televisão, tudo é muito confortável, né, esse exagero de conforto, a gente não consegue, é o oposto desse sacrifício que a gente precisa. Então, somente esse olhar, assim, eu preciso criar minha criança na atividade, eu não estou falando só física, na atividade espiritual, para que ela consiga entender que ela precisa ligar esse botão todos os dias na hora que ela acorda, para ela não viver no automático, como tem muitos adultos. Muitos de nós, a gente precisa lutar para sair do automático, né? A gente entra, aí quando percebe, enfim, você foi o trabalho inteiro, o trajeto do trabalho inteiro, não lembra nem o caminho que você fez. Enfim, essas coisas que a gente não pode deixar a criança fazer, principalmente informação. Alguma coisa muito assim, prática também da gente conseguir fazer isso, alguns pontos de estabilidade. Então, ir ajudando a criança, por exemplo, a observar as 4 estações do ano, coisas que ela pode contar sempre. Isso aumenta a espiritualidade, porque ela começa a entender que tem alguma coisa por trás e que está tudo certo. A natureza é um ponto de contemplação muito
passível de, por exemplo, de conversões, né? Porque você começa a entender, gente, alguém pensou nisso aqui, não é possível, né? Todo dia o sol vem, ninguém nunca esqueceu de colocar o sol lá, né? E aí a lua vem, tá tudo certo, todo ano tem primavera, verão, outono e inverno. Ah, mais ou menos, as estações estão menos definidas. Verdade, mas por interferência nossa, e eles estão lá, estão menos definidos, mas estão lá. Então esses pontos assim, que a gente pode contar, também é interessante a gente puxando a criança para isso, que ela vai entendendo, ela vai sendo criada já nessa atividade e nessa observação, nessa contemplação que para nós é tão difícil de fazer, né? De que tem, e uma hora ela vai se perguntar, meu Deus, quem fez tudo isso? Tem alguma coisa por trás, é tudo tão perfeito. Quando a criança começa a perguntar de nascimento, né? Mas como é que é? Vai para a barriga, mas como depois nasce? Enfim, esses pontos são pontos maravilhosos, vamos dizer assim, de evangelização, porque eles começam a entender que tem alguém por trás. E isso é maravilhoso. Então, sempre a gente guiar nessa atividade e nesse sentido que tem alguma coisa por trás. Aí eu estava falando que a gente tem basicamente esses 3 altares para fazer essa educação para o céu. O primeiro é o templo, né, a igreja. Depois é a mesa de jantar, que simboliza um momento de família, que é extremamente importante para essa educação para o céu, porque nós somos o transporte da realidade para a criança, por muitos anos o único, inclusive. Nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, a criança acha que ela, a mãe, o mundo, o pai, é tudo a mesma coisa. Aí depois o pai entra e ela começa a perceber que é só ela e a mãe que são a mesma coisa. Aí depois ela começa a entender que ela e a mãe também não são, enfim, tem uma progressão em relação a tudo isso. E ela começar a entender que a relação, principalmente a dos pais, né, que é a principal relação que ela tem um convívio, vai ser para ela a tradução do mundo. Então, a forma como os pais se tratam, a forma como, enfim, os dois tratam a criança, outros filhos, a união entre eles, o sacrifício. Então, enfim, notar que a mãe esperou o pai, pequenas coisas. Às vezes a gente subestima o valor das pequenas coisas e acha que vai ser uma coisa muito grande, né? Vai acontecer para eu educar meu filho para o céu. Não, é isso aí mesmo. Então, esses pequenos sacrifícios, não, eu vou esperar teu pai, isso aqui eu não vou comer porque eu vou deixar para ele, enfim, você vai dando essa noção. Então, esse segundo lugar é a mesa de jantar, né, simbolicamente, que a gente traz para a nossa realidade. Meu marido trabalha até tarde, meu, por exemplo, está trabalhando uma hora dessa, então passa para o almoço, enfim. Um momento em que a família consiga se unir. Isso sempre aconteceu e vem se perdendo, né? E a gente tem que ter esse olhar, inclusive, com o passar do tempo, inclusive na arquitetura da nossa casa, né? Então, evitar a televisão em todos os cômodos, por exemplo, né? Que futuramente o adolescente possa se isolar desse momento que é importante. Enfim, a gente tem que propiciar, porque se a gente for notar, a educação é isso, a gente propiciar um ambiente para que a pessoa se desenvolva. A gente ser como se fosse aquela estaca que fica do lado do tomatinho cereja, que se não tiver ali, ele cai, né? Você fica ali do lado, só dando um suporte para ele ir crescendo e propiciar esse ambiente seguro. Então, o segundo é a mesa de jantar e o terceiro lugar é o quarto do casal, que simboliza exatamente a relação entre o casal. Lembrando que às vezes a relação do casal não está boa, enfim, tem algum problema. Eu sempre gosto de dar exemplo assim, o fogão estraga, a pessoa liga para arrumar o fogão, vê com o técnico, se dá para trocar, não sei o que, né? Mas o casamento não dá certo, quer trocar já o marido. E assim, hoje a homilia foi exatamente sobre isso, né? O Evangelho falou sobre isso. E esse sacrifício também de assim, ir moldando o outro. Se vocês forem lembrar quem foi criado pelos pais casados, que teve os dois ali, a gente consegue lembrar de uma evolução deles, né? Nossa, minha mãe era assim quando eu era menor, depois ela ficou assim, meu pai era assim, e que você vê que teve uma interferência do outro nisso, afinal de contas são uma só carne. E essa evolução, dentre todas essas escolas vamos dizer assim, que a gente pode dizer do lar, é a melhor que eles podem ter. Então, o melhor para o filho é justamente ele observar essa harmonia entre os pais, respeitosa, de uma forma que ele enxergue o próprio amor
nos pais, né? E aí ele começa a buscar esse amor fora a partir disso que ele viu, né? Esse amor sacrifício, não esse amor, enfim, né? Esse amor romântico, esse amor sacrifício mesmo, de ver tudo isso que a mãe está fazendo pelo pai e o contrário também. Então esse é o, vamos dizer assim, o terceiro local de uma educação para o céu. E tem vamos dizer assim, uma tecnologia de última, enfim, super elevada, que a gente acessa muito pouco e que tem vamos dizer assim, uma influência muito grande, que é o simples olhar nos olhos. A gente perdeu um pouco isso, porque está todo mundo ocupado, mexendo no celular, está com fome, tem que responder, não sei o quê. Enfim, a gente perdeu isso. E as crianças, elas não têm isso. Quer dizer, elas têm, elas não perderam, elas têm isso. E elas vão perdendo à medida que a gente vai tratando, né, as crianças dessa forma. E isso vai desumanizando, porque o nosso olho é extremamente expressivo, né? Um animal não tem um olho expressivo, né? Sei lá, um boi, se olhar para ele qualquer dia, qualquer hora, ele está com o mesmo olho. O nosso, mesmo a gente, agora a gente está vendo ainda mais isso, né? Com a máscara, a gente está aprendendo, vamos dizer assim, a ler melhor o olhar. Então a gente sabe se a pessoa está triste, está feliz. Enfim, ele diz muito. Então isso é algo que a gente tem que buscar, não perder, que o filho, enfim, entenda tudo isso, para que ele consiga preservar esse contato interpessoal, né? Cada pessoa que passa com ele, que ela seja melhor. Como é que eu faço isso na prática? Por exemplo, chega aqui o filho não cumprimenta ninguém. Você pode tomar um caminho, né? Nós estamos indo lá. Você tem que cumprimentar todo mundo, porque todo mundo vai te cumprimentar e você tem que falar e tal. Ficou sem sentido, né? Pode ser que ele obedeça ou não, enfim, depende de um monte de coisa, do temperamento dele, da sua autoridade, de um monte de coisa. Mas isso não tem muito sentido, a gente não está educando para o céu, a gente está educando uma pessoa, ou para ser educada perante a sociedade, ou para eu ter tranquilidade, conseguir assistir a missa em paz, fazer o que eu quero em paz. O objetivo da educação não é esse, ele tem que entender o motivo. Então, por exemplo, olha só, a gente está indo lá, lembra que, por exemplo, vou usar um exemplo prático na minha casa, quando a gente chega, a gente tem uma chácara, a gente chega, eu abro a porta do carro, vai minha família inteira lá, faz uma festa, que são 3 crianças, eles ficam todos felizes. Aí quando a gente vai que não tem ninguém, às vezes eu passo lá durante a semana, não tem ninguém, eles ficam arrasados. Ai, cadê as pessoas? Não tem ninguém. Né? Porque daí eu vou lá, deixar alguma coisa lá, não tem ninguém, eles ficam arrasados. Aí eu peguei essa informação, coloquei no bolso. Eu falei, aí sempre eu falo, né? Olha só, quando a gente chega na chácara, não é bom quando as pessoas vêm nos cumprimentar, que o vovô vai lá, pega vocês no colo, joga vocês para cima, pega pelo teto, criança, uma loucura. Não é gostoso? É bom. E quando a gente chega lá que não tem ninguém, não é ruim? É ruim. Sabe por que é bom? Porque vocês se sentem amados, o vovô e a vovó amam vocês, e aí vocês percebem isso com esse carinho. As pessoas que vêm cumprimentar também se sentem amadas. Então, se não quiser cumprimentar, abraçar, beijar, tudo bem. Mas pelo menos um sorriso, olha no olhinho da pessoa, dá um motivo para ele, porque esse é o fim último da educação. A gente não quer fazer, enfim, obedecedores de regras. Vai dar errado, se a gente fizer pessoas para obedecer regras, uma hora, né, enfim, eles vão se revoltar e as coisas não vão funcionar. Então, que tem um sentido, e obviamente esse sentido último, que é levar para o céu e a santidade, né, consequentemente. Então, na medida do entendimento da criança, sempre a gente pode explicar que nesse fim da bondade, assim, do outro, né, e eles vão entendendo e incrivelmente eles obedecem muito melhor, até porque nós, pais, né, mães, principalmente os filhos batizados, eu acredito que a maioria aqui seja, a gente tem uma graça especial para conseguir fazer tudo isso, né? Então, que a gente consiga conduzir desta forma, com esse sentido. Aí a criança, nessas pequenas coisas que você vai explicando para ela o que ela tem que fazer para ir para o céu, porque você não vai chegar uma certa hora, sei lá, uns 7 anos, né, que chegou a idade da razão, abrir um livro e começar a explicar para ela o que é, isso não vai funcionar. Então a gente precisa fazer tudo isso. Unido a que mais? Daí eu falei dessas células, né, que elas são indiferenciadas e tal. O que a gente precisa fazer com essas células? Ativamente, né, não pode ser passivo, fazer tudo por ela e tal, e tela, essas coisas, mas povoar com algumas coisas que façam elas desejarem algo, elas quererem algo. Então, com histórias boas, histórias de heróis, de santos, contos, enfim, tudo que dê um objetivo, assim, nossa, um herói, eu quero ser daquela forma, porque você, além dessa questão ativa que eu falei,
você estimula esse desejo por algo, assim, esse querer alguma coisa. Que isso que a gente precisa na educação, a gente precisa que eles queiram querer, não só querer, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente é capaz de não fazer aquilo, né? O ideal é que a gente queira querer, mesmo que a gente não está afim, vai lá e faz, né? Alguém que tem uma educação, uma vontade forte, que a gente tá raro até em adultos, infelizmente, mas a gente precisa fortalecer isso no nosso filho. Então, essa contação de histórias, né? Se a gente for enumerar assim das coisas até 7 anos, o que de fato faz mais diferença, além dessas 3 esferas que eu falei, né? A igreja, a família e o pai e a mãe juntos, são contações de história. Isso é comprovado, não sei o que eu estou falando. Pode ser, além de contação de história, pode ser música, enfim, música boa, né? Mozart, por exemplo, tem uma pesquisa que fala de Mozart Effect chama, que demonstra como modifica todos os nossos parâmetros quando escuta, inclusive intrauterino. Então, altera nossa frequência cardíaca, altera nossa sudorese da pele, altera todo o nosso sistema nervoso autonômico para melhor, né? Com boas músicas, enfim, no estudo ele falava de Mozart. Então, é mais, assim, uma ferramenta que a gente tem. Mas a contação de boas histórias, então contar a história mesmo, pode contar a história de, enfim, como que Jesus expulsava os demônios, quem que era Noé, essas histórias vão povoando o imaginário dessa criança, ela começa a ficar com esse desejo, né, de querer alguma coisa, e também ela fica com uma base de dados, vamos dizer assim, maior para ela acessar quando ela tiver alguma dificuldade. Por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo da pandemia, né? As pessoas que, enfim, se desesperaram no começo da pandemia, meu Deus, uma pandemia, mas o que vai ser? O que vai acontecer? O que as pessoas vão fazer depois? Como é que será que vai ficar a economia? Como é que vai ficar as crianças que não estão indo para a escola e tal? Isso nunca aconteceu. Isso já aconteceu, a gente já teve outras pandemias, várias outras, e a gente já sabe como se comportaram as coisas depois. Ah, mas eram outros tempos, né? Realmente eram outros tempos. Por isso que quanto mais eu tenho informação daqueles tempos, eu tenho informação de como é agora, o que o ser humano mudou, o que a economia mudou, sei lá. Enfim, juntando todas essas informações, eu amplio o meu imaginário, eu tenho uma calma diante da vida, porque daí eu consigo fazer uma junção e nada é tão novo assim para mim, não tem uma coisa que me tira do sério. E é justamente isso que faz com que as pessoas, né, enfim, a gente está falando aqui das crianças, elas consigam se manter no mesmo caminho, vamos dizer assim, né, que a gente quer, que é aquele lá do céu que está lá no fim. Então, esse imaginário faz com que não tenha um deslumbre em algum momento, porque ele já leu muita coisa. A gente precisa estimular nessa hora que ele querer coisa boa, coisa ruim. Já é instintivo, né? Aliás, a gente tem que lutar contra, não precisa lembrar. A arte, por exemplo, o objetivo da arte é nos lembrar do que a gente esquece, né? Então, lembrar da beleza, da bondade, né? Aí vem a arte, lembra, enfim, alguma coisa de cunho sexual, não precisa lembrar disso, a gente já lembra, a gente tem que tentar esquecer, né? Então, assim, é que a gente consiga expor a tudo isso, para que esse imaginário deles, principalmente nesses primeiros 7 anos, seja povoado a ponto de ampliar o horizonte de consciência e ele conseguir achar aquela vida ali boa, né? Mesmo que o amiguinho do lado tenha uma vida diferente, que não condiz com as coisas que você faz, porque lá atrás você povoou o imaginário, ele já sabe que aquilo ali é um bem, então ele começa a querer o bem. Quando a gente constrói, vamos dizer assim, forja esse ser humano integral dessa forma, a gente não precisa se preocupar com questões específicas. Então, por exemplo, será que ele vai ser um bom aluno? Será que ele vai ser um bom profissional? Não existe essa preocupação com questões específicas. Você formou uma pessoa completa, por inteiro. Desta forma que se preocupando primeiro com a formação moral. Antigamente as pessoas eram alfabetizadas muito mais tarde, com 9 anos, depois com 7 anos, enfim, né? Foi caindo. Agora o pessoal, 2 anos já acha o máximo que o filho sabe ler, como se fosse uma grande vantagem. Não tem nada demonstrando que uma pessoa alfabetizada precocemente fica mais inteligente. Pelo contrário, a gente está passando pela primeira geração de filhos com QI menor que o dos pais. Né? Uma coisa muito triste, sempre elevando e esse está pior que o dos pais.
Então, não é isso que funciona, né? Justamente assim, enfim, uma formação intelectual maçante. A primeira coisa que fica para a criança, que depois isso inclusive amplia a formação intelectual dela, é essa esfera moral que a família oferece, né? Então, essa estabilidade, essa calma, para que ela consiga, vamos dizer assim, se desenvolver sem se preocupar com outras coisas, né? Eu já atendi algumas criancinhas assim, 3, 4 anos. Ai, meu pai e minha mãe estão brigando muito, não sei se vão separar, por exemplo. Isso não é uma preocupação que era para ser típica de uma criança de 4 anos. Então, quanto mais a gente, vamos dizer assim, não é isolá-la do mundo, pelo contrário, eu sou a favor de criar justamente na realidade. Mas deixar o ambiente de fato harmonioso não é fingir que está harmonioso, é batalhar para realmente ficar harmonioso com essa esfera moral, condizente, conduta com o que eu falo, com o que eu faço, com o jeito que eu me porto. A criança lê essa coerência, e é aí que ela vai querer seguir essa pessoa, né? Ninguém quer obedecer a uma pessoa incoerente, né? Então eu falo assim, não pode tomar o brinquedo da mão do amiguinho. Aí ele pega, sei lá, o controle remoto e eu arranco da mão dele. Não é brincadeira, mas a criança fala assim, ué, não pode arrancar, ele arrancou da minha mão aqui, não pode gritar com a amiguinha, dá um grito lá do quarto para descer não sei de onde. Essa incoerência vai acabando com essa esfera moral que a gente precisa criar para a criança, de forma que aquilo vai ficar consolidado. A gente tem isso, bilhões de estudos. Se a criança aprender inglês até não sei quantos anos, ela armazena numa área do cérebro diferente, de forma que ela não tenha sotaque, e aí nunca mais ela vai esquecer isso. Verdade, tem um certo sentido, mas a esfera moral é a mesma coisa. Por que ninguém fala isso? A esfera moral é exatamente isso. Ainda que uma hora ela se perca, vamos dizer assim, no caminho, se ela tiver essa esfera moral básica, fica muito mais fácil de conseguir retornar, né? Se você fez essa base, porque há uma memória do bem, a gente volta a querer coisa boa, né? Então, esses primeiros anos são fundamentais para que a gente consiga solidificar isso na criança. Aí depois, sim, a gente precisa fazer uma educação da inteligência, até porque a fé precisa dela, a educação física, que também não é só física, colocar na natação. A gente consegue aproveitar muito, ensinar virtudes para as nossas crianças a partir da educação física. Então, assim, tem que comer, dentro da educação física está sono, alimentação. Eu não estou com sono. Não importa, agora é hora de dormir, fecha o olhinho que você está com sono, né? Coisas desse tipo. Eu não gosto de brócolis. Não tem problema, vamos comer sem gostar. Uma coisa boa para a saúde, a gente vai comer, você vai ver, vai ficar até gostoso. Enfim, fazer coisas com que a criança queira fazer o que é certo, né? Independente da vontade exatamente dela, embora ela ainda não tenha essa hierarquia, né? Ela é quase toda só sentidos, né? Ela não tem ainda uma inteligência que ilumina a vontade, que fala assim, olha, melhor você fazer isso, né? E justamente por isso que nós somos a vontade auxiliar. Então a gente tem que fazer essas escolhas. Uma das coisas que eu acho que mata essa educação para o céu dobra o filho. Mas coitado, eu não gosto de brócolis. Mas não é o brócolis exatamente, também, mas isso é o de menos. Na verdade é ensinar a vontade dele que ele vai fazer, porque hoje é o brócolis. Não é exagero, tá, gente? Às vezes eu falo que eu acho que é exagero. Amanhã é droga que vão estar oferecendo, ele tem que saber falar não, mesmo estando, enfim, curioso com algo. Ele tem que saber falar sim, mesmo não estando com vontade, porque é bom. E não tem um momento, uma cisão, isso que eu mais queria que ficasse gravado, que a partir disso começa a acontecer. Acontece no momento zero, ninguém sabe descrever exatamente a partir de quando. Então, por isso que a gente tem que fazer desde sempre, né? E quem perverteu assim um pouco, vamos dizer assim, o rumo da educação foi Rousseau, né? Porque ele falou que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Primeiro que Rousseau não conhece criança, né? Porque qualquer um que for no parquinho, se a gente for lá agora, vai ter uma criança dando tapa na cara do outro porque quer pegar a bola, né? Assim, eles são muito instinto, né? Eles não têm essa noção de moral como a gente tem. A gente sabe que eles são sem filtro, né? Fica com medo de falar alguma coisa, né? Minha irmã tem uma história ótima de uma amiga dela que disse que o menininho chegou na casa da amiga da mãe, ela ficou procurando assim, aí a amiga da mãe falou, o que foi? Ele falou, não, tô procurando só outra cara, minha mãe falou que você tem 2 caras. Riram muito e acabou a amizade.
Então eles não têm esse filtro, né? De tipo assim, primeiro que ele não entende nem metáfora, né? Nem abstração. Quanto mais assim, nossa, isso aí não dá para falar, né? Enfim, a gente sabe disso, de todas essas questões, mas a gente acredita que nosso filho é um anjinho, né? Nossa, ele é um anjo. Ele é bom, a gente que introduz, enfim, coisa ruim. Hoje mesmo eu vi uma mãe assim com uma língua e continuou na criança, como se a forma como a criança trata as pessoas viesse somente da mãe. Sim, de fato, muita coisa assim, mas não é verdade que eles nascem bons, até porque, já que eu estou nesse ambiente aqui, nos outros ambientes eu fico, nossa, é tão difícil, porque eu fico tentando trocar as palavras para não falar nada de religião, sabe, e não espantar os implicantes, mas é que eu sei que não tem, então eu posso liberar. Elas têm o pecado original, né? A criança tem um pecado original, nós todos, mas a criança ainda está com isso. Então, não, ela não nasce boa, tanto do ponto de vista biológico, vamos falar assim, porque ela ainda não tem inteligência para iluminar a vontade e a razão, e ela também, além disso, tem essa parte espiritual. Então a gente precisa justamente entender que, ao contrário, ela nasce ruim. Se a gente não fizer nada, é certeza que vai dar ruim, né? Eu sempre falo que educar é uma dúvida, não educar é uma certeza. Se você educar, fizer tudo certinho, pode ser que dê certo. Não é uma garantia e nem é para isso que a gente está fazendo, né? Eu não estou fazendo para ter uma garantia. Você está fazendo porque você vê o próprio Cristo ali e você quer te confiar naquela pessoa que você levar para o céu. Quando ela nasceu, nasceu uma coroa no céu, é seu papel levar ela até lá. Não é para dar certo ou errado, ou o seu reconhecimento. São coisas que atrapalham, né, a execução de tudo isso. Então a gente entender que eles nascem ruins. Se a gente não fizer nada, vai dar ruim, é certeza absoluta. Se a gente fizer tudo, talvez dê bom e está tudo bem, nós estamos aqui para isso. E quanto mais eu fizer, maior a chance de dar bom. Por exemplo, atividade física, se eu fizer atividade física, me alimentar bem, exames regularmente, controle, né, relativo do estresse, eu tenho uma chance muito menor de adoecer. Mas é certeza que eu não vou adoecer? Claro que não, eu posso ter, sei lá, uma leucemia e morrer daqui uma semana. Mas eu aumento as minhas chances do que quem não está se cuidando, enfim, está fumando, bebendo, obeso, enfim. Então, a educação é a mesma coisa, a gente tem que se munir de várias frentes e fazer o máximo para que, de fato, a gente consiga, assim, garantir a nossa parte, sem esperar algo em troca, porque é algo que atrapalha muito, né? Então, lembrar que a gente está fazendo porque a gente está vendo o próprio Cristo, para a gente levar essa pessoa para o céu. Desta forma, lembrando que ela não nasce bom, ela nasce ruim, e a gente descorrompe, vamos dizer assim, é o contrário do que dizem, e que a gente precisa criá-los na atividade, no esforço, no sacrifício, na dificuldade mesmo, porque isso ao longo do tempo, nessa infância, é prazeroso para eles. Quem tem criança, já conviveu com criança, sabe, eles gostam de fazer um favor, eles se sentem felizes de conseguir fazer alguma coisa sozinho. E essas pedagogias pós-Rousseau, elas foram fazendo justamente o inverso. Disciplina positiva, por exemplo, é uma pseudopedagogia deseducacional, na minha opinião, que ela apaga essa parte do pecado original, ou então das virtudes, né, da forma como a gente tem que educar, e baseia no respeito, que você não pode falar não para a criança. Como você cria uma pessoa que nasceu ruim sem falar não? Assim, não é uma pedagogia de Deus, de verdade, assim, parece falando de brincadeira, mas é verdade, não é uma pedagogia de Deus. Porque eu preciso de falar não, aliás, eu estou sendo negligente se eu não falar, né? Porque eu preciso ser à vontade de auxiliar. Lembra do tomatinho, eu vou sair, tomatinho que se vira, ele que morre, ele fica... Não, né? Então, eu preciso isso. Então, entender que o negócio é ativo e que é o principal. A gente pode fazer tudo isso, mas a gente precisa ser tudo isso, né? Não é fingir que nós somos tudo isso. É realmente ser, ou no mínimo estar lutando bastante para ser. É aquele esquecimento de si, real, assim, né? Assim, morrer para si, fazer pelo filho. E ele observa isso ao longo do tempo, muitas coisas ele vai demorar anos para perceber. Quem que nunca ouviu uma pessoa que casa e fala assim, nossa, agora eu entendo minha mãe, né? Ou então tem filho, minha tia estava certa. Enfim, às vezes a gente demora para perceber algumas coisas às quais a gente foi submetida, mas aquilo está impactando, tanto que nos impactou de alguma forma, né? É muito arraigado essa primeira infância, tudo isso que acontece.
E é óbvio, quanto maior o tempo que a gente passa com a pessoa, maior é a nossa influência com ela. Ela será educada. Se não for a gente que educar, alguém vai educar. E aí, como é que essa pessoa vai educar, né? O que educa é a personalidade. Como é que a personalidade do professor lá da escola maravilhosa que eu escolhi? Não sei. Então, qualquer esforço, sempre, mas principalmente nessa primeira infância, de passar o máximo de tempo possível com o filho e realmente ser, né, essa pessoa, ou pelo menos ele ver que você está lutando, está batalhando, com humildade, inclusive para reconhecer quando errou alguma coisa, enfim. Essa luta é o que realmente vai educar o nosso filho para o céu. É isso. Não estourei o tempo. Eu queria só mostrar uns livros que eu trouxe aqui. Eu falei de leitura, né? Gente, é muito importante. Se você não sabe nem por onde começar, o que faz, só leia. Escolha boas histórias. Eu gosto muito das dos santos, né? Para eles se identificam, santo mais jovem, enfim. Mas leia. Depois a gente vai vendo o que faz, mas começa lendo. Aí eu gosto muito desses aqui. O Livro das Virtudes. É um livro que tinha uma edição antiga e eles voltaram a fazê-lo. Ele tem uma ilustração bonita, tudo isso faz diferença para a criança. E ele tem pequenas histórias que você vai contando. Então aqui você ensina tanta coisa, além da sua própria autoeducação, para você manter a constância. Por exemplo, assim, vai ler uma página por dia. Você vai ler uma página por dia, você está cansado? O problema é seu, você vai ler uma página por dia. Enfim, essas coisas são altamente educativas. Esse livrinho aqui também eu gosto muito, aprendendo sobre virtudes. Também tem umas historinhas, então eles lembram das historinhas. Por exemplo, tem o Heitor aqui, que é honesto. Aí meus filhos falam assim, tem que ser igual o Heitor. Enfim, eles têm que se identificar. Como eles são muito concretos, né, eles não conseguem abstrair como nós, assim, se a gente fechar o olho e falar, pense no elefante, não sei o que, a gente consegue. Aliás, a gente não consegue fazer o contrário, né? Se falar, pensa no elefante azul, nem se você não quiser, você não pensa. A criança é o contrário, ela é muito concreta, por isso que ela pega, né? Ela quer segurar tudo. Então ela quase que pensa com as mãos, né? Ela pensa sentindo, ela precisa muito dos sentidos. E aí a mãe que não sabe, né? Enfim, não teve esse contato com a antropologia, fica brava. Aí ela joga a coisa no chão porque ela está calculando, faz parte. Aí ela joga, se limpa, ela joga de novo, porque ela está calculando, será que se eu jogar de novo vai acontecer a mesma coisa? Ela não está de sacanagem com você, às vezes a mãe é tão autorreferente que fala assim, não é possível, está de sacanagem, eu acabei de limpar, né? Enfim, não é, então eu acho que esse mínimo conhecimento vai dando uma paz assim pra gente. O pessoal está se entregando, eu não vou nem olhar, para não constranger. Então esse mínimo conhecimento é necessário para você falar assim, você começar a achar graça, né? Porque a paciência, acho que é a principal virtude que a mãe precisa, e ela só tem a partir do momento que ela entende que aquilo é normal, não é contra ela, a criança está medindo o mundo, ela está entendendo, ela está vendo se acontece a mesma coisa, ela está testando o mundo, não é você que ela está testando, ela não faz isso, ela está testando o mundo. Então aí a gente consegue ajudar melhor. E essa aqui, Uma Criança Gentil, também é da mesma editora, um livro muito bonito para ler. E esses livrinhos são todos para ler para as crianças, né? Tem vários para nós lermos também, mas eu trouxe esses aqui para as crianças. E é importante esse compromisso, né? De ler todo santo dia para a criança, apesar das suas vontades, porque é dessa forma que a gente já vai ensinando, porque o céu é dos virtuosos, né? Então a gente precisa estimular as virtudes a partir das pequenas coisas do dia a dia, não esperar um grande momento, a gente ter uma grande função social, né, para educar alguém para o céu, porque isso se faz no dia a dia com brócolis, com livro, enfim, com essas coisas. Pronto, agora é verdade.